Bem-vindos a mais um episódio do podcast da ValorMed, Conversas de Valor. Hoje vamos conversar sobre sensibilização pública e literacia em saúde. E ninguém melhor do que a professora doutora Cristina Vaz Almeida, presidente da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, para abordar e falar sobre este tema. Doutorada em Ciências da Comunicação, com especialização em Literacia em Saúde, é diretora da pós-graduação em Literacia em Saúde no ISPA, membro do Conselho Português para a Saúde e o Ambiente e coordenadora e autora do Manual de Literacia, uma obra inédita e fundamental para uma melhor compreensão e uso dos recursos de saúde, desenvolvimento de competências ao longo do ciclo de vida dos cuidados de saúde, prevenção da doença, promoção da saúde e navegabilidade no sistema de saúde. Professora doutora Cristina Vaz de Almeida, seja muito bem-vinda a este podcast. Muito obrigada. Tenho aqui algumas questões para lhe colocar. Sei que vai ser uma conversa muito agradável, porque o seu espírito é esse. E, portanto, começaria por lhe questioná-la sobre literacia em saúde e sensibilização pública. Que diferenças e semelhanças entre estes dois conceitos? Muito obrigada pelo convite, Dr. Luís Figueiredo. É um enorme prazer estar aqui na ValorMed e neste programa. Literacia em saúde e sensibilização. Eu diria, como exemplo, que nós, quando fazemos sensibilização, abanamos as pessoas. Damos assim um abanão às pessoas. E é bem preciso. E é bem preciso. Mas quando fazemos literacia em saúde, mudamos comportamentos. Claro. E entre o abanar e mudar comportamentos, os caminhos são diferentes. Na literacia em saúde, nós, através de várias estratégias que normalmente juntam razão e emoção, nós desenvolvemos as competências das pessoas. E estas competências têm a ver com o nosso comportamento, com as nossas crenças, têm a ver com a nossa forma de estarmos no mundo. Significa que não basta informação. As pessoas vivem sobrecarregadas de informação. A informação por todos os lados, mas a informação não muda comportamento. Nós temos que lhes dar mais. Nós temos que lhes dar conhecimento. E conhecimento é, tão somente, adequar aquela informação àquele segmento e àquele grupo de pessoas. Porque aquelas pessoas lhes interessa aquela informação, ou nós fazemos-las interessar, porque é importante, por exemplo, uma questão de saúde pública, e elas absorvem essa informação e então transformam em conhecimento. E por isso, na literacia em saúde tem uma primeira fase que é conhecimento e a segunda fase que é capacidade. A capacidade significa que nós temos que pedir às pessoas que elas conheçam, mas que elas também saibam fazer aquilo que nós pedimos para fazer. E por isso, como o sentido de competências é um construto, nós temos que dar conhecimentos e capacidades. E depois falta um terceiro elemento que é o contexto, são os atributos. Ou seja, em que contexto aquela pessoa vive, porque nós, quando conseguimos intervir, por exemplo, num ambiente rural, É diferente, com certeza. É diferente, Claro, com certeza, claro. de um ambiente urbano. Ou uma pessoa que tenha maior nível de educação, a nível universitário, e outra pessoa que não tenha ou esteja iletrada. Ou seja, é nestes contextos que nós temos que trabalhar. E, por isso, sensibilização é importante. Abanamos as pessoas, não é? Às vezes com algumas ações. Mas depois era preciso ir ao sítio certo. Exatamente, é isso. Eu nunca tinha pensado nisso, mas, de facto, entendo que só assim é que, de facto, se conseguem aqueles objetivos que traçamos para o nosso trabalho. Estima-se que 50% da população portuguesa tem uma baixa literacia em saúde. Aliás, falou aqui há pouco também das questões da escolaridade, de nível social. O que perspectiva, por isso, um longo caminho a percorrer nesta área? Que estratégias e caminhos devemos seguir para melhorar significativamente este indicador? Muito bem. Realmente 50%, cerca de 50% da população tem baixa literacia em saúde. Se nós virmos que a população portuguesa são 10 milhões de pessoas, significa que 5 milhões têm baixa literacia em saúde. Não conseguem nem aceder, nem compreender, nem tomar decisões em saúde, nem usar os recursos. O CDC, o Centro das Doenças, diz que mais do que compreender, as pessoas têm que usar. Porque, por exemplo, imagine os profissionais de saúde que fumam. Eles sabem, racionalmente, que não podem fumar. Claro. Ou seja, só quando eles mudam o comportamento, o uso efetivo de não fumar ou de ter outro estilo de vida saudável, é que está a efetivar aquilo que é o conceito de literacia em saúde. E por isso, que estratégias? As estratégias eu já tinha abordado há pouco, mas e volto a reforçar.
Nós não podemos sobrecarregar as pessoas com informação que elas Vaga. não se vaga e que não sintam que é Sim, significativa para Que é elas. para elas. Pois, Nós claro. só mudamos quando é significativo para nós. E quando é significativo para nós, parece que se abre assim uma luz. Isto tem a ver comigo. E nós temos que mostrar às pessoas que isto tem a ver comigo. E às vezes há exemplos tão simples, mais do storytelling, por exemplo, de contar uma história às pessoas. Mostrar às pessoas, por exemplo, que a vida, às vezes, nos estilos de vida saudável, tem 2 caminhos. A pessoa tem um caminho ali que está fresco, tem plantas, é viçoso, tem riachos a correr, tem uma boa alimentação, tem a interação com os outros, que é a conexão social, e depois há outro caminho que as árvores estão mortas, os animais estão velhos e cansados, não há vida, não há flores. E uma pessoa pensa assim, qual é o caminho que nós queremos seguir? Pela direita ou pela esquerda, ou tanto faz, que nos permita a nós ser um bocadinho mais saudáveis. E isto ajuda-nos a compreender quais são as decisões que nós temos que tomar para a nossa vida. Depois há as questões das crenças, que as pessoas têm, e muitas vezes vejo campanhas que só alimentam as crenças negativas das pessoas. Pois. E não são construtivas. E isto nós temos que olhar como peritos e dizer o que é que faz modificar o comportamento das pessoas. E por isso, dentro da literacia em saúde, há aquilo que nós chamamos a ciência comportamental. Não é? A ciência comportamental, onde estão os modelos, o modelo da autoeficácia, o modelo biopsicossocial, são vários modelos que a ciência vai trazer, mas depois que aplica no terreno. Por outro lado, as intervenções não fazem efeito se não forem feitas com as pessoas. E por isso, a primeira coisa que nós temos que perguntar é às pessoas o que é que as faz mudar. Não é? Nós temos as mini-assembleias da saúde, que fazemos em vários polos, em vários sítios, de norte a sul, em que nós perguntamos à pessoa o que é que a faz mudar aqui? Seja só para o medicamento, a adesão terapêutica, seja para a saúde oral, a saúde mental, e as pessoas refletem, dentro de um determinado segmento, o que é importante para elas. E só isto é uma espécie de alerta. Quando nós refletimos sobre algo, a nossa memória desperta. E depois, combinado isto com alguns outros elementos, temos, por exemplo, outro programa que é o programa Ativar, para as pessoas mais velhas, em que temos um protocolo com as universidades séniores, vamos às universidades séniores, onde está gente até com baixa literacia em saúde e mais elevada literacia em saúde, mas são pessoas mais velhas. Nós vivemos hoje em dia numa sociedade geriátrica, não é? O professor Francisco Jorge disse aqui há uns 3 meses atrás, neste momento, 50% das pessoas têm mais de 65 anos. Não é? Estamos numa sociedade geriátrica. Temos que trabalhar com estas pessoas que estão ainda muitíssimo ativas. Mas só para frisar, este projeto Ativar é um projeto que é baseado na ciência. Nós aplicamos um pequenino questionário antes, depois fazemos uma pequena ação de sensibilização, por exemplo, sobre a medicação, a adesão terapêutica, a polimedicação, e depois as pessoas co-criam materiais. Nós temos ali algumas frases-chave credíveis e as pessoas co-criam materiais, pintam, desenham e, ao fazer a ponte entre a memória visual, entre a razão e a emoção, as pessoas começam a memorizar. Depois aplicamos o questionário no final, as tais 3 questões, e vemos que aquilo evolui. E por isso, isto é feito com grupos-alvos específicos. Nós não comunicamos para toda a gente. Pois, exatamente, é isso. É ir ao sítio certo, no fundo. A sustentabilidade, literacia em saúde, o que é que as une e as separa? É capaz de... Nós já falámos um bocadinho ao longo destas nossas primeiras... ao longo desta nossa primeira conversa, mas o que é que une e separa estes 2 conceitos? Muito bem, são 2 conceitos diferentes, não é? Mas são 2 conceitos que se complementam. Não há literacia em saúde sem haver sustentabilidade. E a sustentabilidade precisa da literacia em saúde. Sustentar significa equilibrar, significa racionalizar de uma forma em equilíbrio aquilo que é o mundo, nas suas várias vertentes. E por isso, quanto mais a literacia em saúde, que diz respeito à ciência comportamental, ao desenvolvimento de competências que geram motivação, tiver os conceitos da sustentabilidade, mais efeito faz nos estilos de vida saudável e nos resultados em saúde. E é este equilíbrio entre sustentável significa, na minha opinião, que nem há mais nem há menos, há um momento certo, porque muitas vezes a radicalização também não leva a lado nenhum, pois, não é? Quando nós queremos em excesso que as pessoas mudam, quando nós queremos em excesso que isto aconteça, é impossível.
O modelo transteórico diz nós vamos mudando de comportamento, mas muitas vezes voltamos atrás. O ser humano volta atrás. Ou seja, volta a fazer errado aquilo que aprendeu. Mas, fumar é um caso. por exemplo, fumar é um caso não é? evidente. Quando se volta até se volta pior, não é? Quando se volta. Mas, e por isso é que a repetição, a resiliência, a capacidade de fazer o outro entender nos torna num mundo mais sustentável e que tem a ver também com os direitos humanos, não é? Exatamente. Quando nós compreendemos, e a literacia em saúde é direito humano, quando nós compreendemos que temos direitos, temos deveres, mas temos direitos, nós estamos aí a preservar o próximo. E muitas vezes tomamos atitudes na vida sem pensar no próximo. Por exemplo, tenho uma caixa de medicamentos em casa, tenho um comprimido ou dois, digo assim, vou deitar na sanita. Uhum. E, Infelizmente faz isso. Ainda Se as pessoas pensarem que cada uma das pessoas diz assim, faz o mesmo, nós somos 10 milhões de portugueses, são 20 milhões de comprimidos que vão para a sanita. Exatamente. 20 milhões. E esses 20 milhões vão pela sanita abaixo, metem-se nas águas residuais, vão para os animais que nós comemos, vão para as plantas que nós comemos. Isto é um círculo pouco sustentável, porque eu, naquele dia, naquele momento, achei que um comprimidinho na sanita não faria mal. Que era só o meu comprimido. Que era só o meu comprimido. E não é. Exatamente. São milhões de comprimidos que vão para a sanita. E por isso é preciso ensinar as pessoas e ajudá-las a fazer o caminho certo. O Sondstein e o Thaler são dois investigadores muito interessantes que escreveram um livro chamado Nudge, o comportamento, o empurrãozinho, e eles dizem que às vezes nós não nos podemos substituir às pessoas, mas podemos dar-lhes caminhos. E na sustentabilidade faltam esses caminhos visíveis, certos, do tipo, o que é que eu vou fazer em relação a isto? Na questão, por exemplo, dos medicamentos e da reciclagem, muitas das pessoas não sabem o que é que hão de fazer. Uhum. E é preciso mostrar-lhes o que faz. E por isso, como eu digo, educar as pessoas significa que nós temos que trabalhar de forma interdisciplinar, multiprofissional e multidomínio e multissetor. Significa que eu não posso estar sozinha numa empresa e querer fazer tudo. Não pode ser, não dá. Tem que trabalhar com as sociedades científicas, com as ordens, com os municípios. Os municípios têm um grande papel agora com a transferência de competências. Têm um grande papel nisso, porque os municípios depois trabalham com as associações recreativas, culturais, com as universidades séniores. Nós trabalhamos dessa forma multissectorial, multiprofissional, porque depois não conta só o médico, não conta só o farmacêutico, não conta só o engenheiro, não conta só o responsável que é pelos resíduos, ou seja, todos contamos. E é nesta relação integrada que eu vejo sempre a nossa forma de atuar. Exato, e o caminho mais certo, com certeza. E o caminho mais certo, muito bem. Na Valor Med, e isto aqui fica também... levamos mais de 25 anos a sensibilizar os portugueses para a correta e adequada eliminação de medicamentos e embalagens fora de uso e de prazo. Os resultados vão sendo melhores a cada ano e, de facto, no ano passado nós crescemos, em termos de recolha, a cerca de 6%, o que é bom, mas insuficiente, mas a evolução é lenta. Que ferramentas de sensibilização pública considera mais eficazes para aumentar os níveis de literacia em saúde, ecológica ou financeira? É uma excelente pergunta. Eu a favor de mim, trabalhem com a Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, porque nós temos, de facto, estratégias, não só de comunicação, desenvolvimento e de intervenção, que possam sensibilizar as comunidades. Desde já, e permita-me interrompê-lo, a Valor Med está perfeitamente disponível para convosco conversar e arranjarmos aqui uma forma de chegar mais diretamente, mais incisivamente sobre a nossa população. Desculpa, eu interrompi. Não, fez muito bem. Depois nós achamos que nós temos que trabalhar sempre a nível nacional e não a nível... Local, não quer dizer que nós não pensemos local, não é? Mas temos que pensar global. Não é? Agir local, pensar global. Esta frase é muito recorrente e é quase uma terceira, mas serve. Exatamente. E por isso, quais são as forças que nós temos nas comunidades que nos ajudem a implementar uma determinada estratégia? Evidentemente que nós temos que também utilizar tudo aquilo que são meios de comunicação massivos. As redes sociais hoje em dia estão muito fortes, mas estão muito fortes com desinformação também. E por isso é preciso ter informação credível nas redes sociais. Eu digo, por exemplo, que
Nós podemos estar no TikTok, mas temos que estar no TikTok com gente credível e com o perfil do TikTok. Não podemos estar a fazer comunicação técnica num perfil que é para a maior parte dos jovens e que tem vídeos. Claro. Ou seja, temos que adaptar a comunicação a determinados meios. E de uma forma integrada, o trabalho, como disse, em rede, de forma muito coerente, muito contínua. Eu há bocado dizia que, e é esta a minha afirmação, eu não gosto muito de namoros, eu gosto mesmo de casamentos compridos, que repetição. Porque o ser humano tem esta natureza, vai, e depois volta atrás. E nós vamos fazendo ciclos. Mas na memorização, na capacidade de mudança, lembra-se quando foi a questão da reciclagem e que nós influenciámos as crianças? Pois temos que começar também pelas escolas, não é? Sim. Temos que começar pelas escolas. Nós temos um trabalho muito bom de intervenção nas escolas, em várias áreas, e temos notado, de facto, que com os professores, com os agrupamentos escolares de norte a sul, que o resultado é muito efetivo, não é? É preciso fazer isso envolve toda a comunidade escolar. Isso envolve. Os pais, não é? Também os pais, também os encarregados pais. de educação Claro, e tudo. Claro. Isso é necessário. Nós temos um projeto que iniciámos em 2021, Escolas de Valor, em que de facto estamos muito relacionados e estamos aí muito diretamente à escola para de facto, educar as crianças, porque educar para o futuro. Claro. É um bocadinho isso que... É educar para o futuro e, sobretudo, motivá-los a que eles fazem parte também da solução. Exatamente. Nós muitas vezes fazemos a parte do problema, tratamos do problema. Nós não queremos o problema, porque o problema já existe. Nós, para mudarmos comportamentos, temos que falar pela solução. O resultado, a efetividade, o ganho, o benefício. E isto, por isso é que eu digo que a literacia faz bem à saúde, porque é sempre a perspectiva construtiva do comportamento. Porque o nosso cérebro não vê a não-ação. Nós temos que fazer a ação. O Damasio diz isto, o Sapolsky, o Kahneman. Nós não vemos a não-ação. Por isso vamos construir a ação. E qual é a ação que nós queremos? Positiva, construtiva, de mudança, que permita àqueles grupos segmentados conseguir, naquele momento, absorver a informação, transformá-la em conhecimento, dar-lhe capacidade para eles conseguirem depois atuar. Porque nós não nos podemos substituir às pessoas. Nós temos que lhes dar competências para elas sentirem motivação e não ao contrário. Nós não damos motivação para elas depois terem competências. É precisamente o contrário. O contrário, exatamente. Muito bem. É coordenadora do e-book Literacia em Saúde, Boas Práticas, Sustentabilidade e One Health. Quer explicar-nos resumidamente o conceito de One Health? Resumidamente é One Health um desafio. Claro, não, é um desafio simples. One Health significa uma só saúde. Uma só saúde. E quando nós falamos numa só saúde, olhamos para o mundo e quem é que tem que estar lá, não é? Está a pessoa, o ser humano, não é? Claro. Está a pessoa dentro de um determinado ambiente, não é? E estão os animais, principalmente isto, não é? Esta ligação, não é, de valor em relação à pessoa no seu contexto e os animais. E os animais, não só os animais de estimação, os animais que nós consumimos também, os animais que nós tratamos, os animais que consomem água, alimentos, e que pode haver aqui um ciclo contínuo. E há um ciclo contínuo. E por isso, há uma ligação enorme disto tudo. E por isso, a atitude humana tem influência sobre esse mesmo ambiente e sobre os animais. E por isso, o que é que nós queremos do ser humano? Não é? E é isto. Apesar de ser uma tríade, o ser humano tem um grande papel nesta mudança e nesta sustentabilidade. E desenvolvendo o valor, e é engraçado o valor médio, não é? O valor, desenvolvendo valor, tenho a certeza que com a literacia em saúde, a literacia faz bem à saúde, que nós conseguimos ajudar a mudar um bocadinho o mundo. Lembro-me da Madre Teresa de Calcutá que dizia que basta uma gota para nós mudarmos, porque essa gota é capaz de melhorar um bocadinho o oceano. E nós realmente temos que mudar e temos que melhorar os oceanos, a natureza, a forma como nós estamos, a educação dos nossos jovens, o respeito que temos que ter pelas pessoas mais velhas que também consomem muita medicação e precisam também de apoio para compreender o que é que podem fazer. E por isso isto é um trabalho de conjunto e é um trabalho muito bom que ajuda-nos a criar aqui um conceito de One Health, de uma só saúde, mais eficaz, mais sustentável e com mais valor. Com a sua experiência, acha que têm sido dados alguns passos nesse sentido? Ou... Não tenho dúvida nenhuma. Ainda bem. Não tenho dúvida nenhuma. Fico satisfeito por ouvir isso. Não tenho dúvida nenhuma. Ótimo, muito bem.
Para terminar, e sabendo de antemão que o planeta de amanhã é feito das nossas escolhas de hoje, que conselhos deixaria a todos os intervenientes do setor da saúde para que todos juntos consigamos travar, ou pelo menos minimizar, eu acho que o momento agora é travar, não é minimizar, o impacto que os nossos hábitos e procedimentos podem ter nos ecossistemas? Eu poderia dizer muita coisa, mas digo só, trabalhar em rede, trabalhar em conjunto, para haver soluções em conjunto, não repetir a roda. Eu estou farta de ver repetir a roda. É trabalhar em conjunto, porque em conjunto somos muito mais fortes. Sem dúvida. Senhora Professora Cristina, foi um gosto tê-la aqui presente nestas nossas conversas de valor. Espero, acima de tudo, consiga alcançar os seus objetivos e que esta conversa de valor sirva para que a nossa população esteja mais informada e com esta informação mais informada relativamente à literacia em saúde. Obrigada. E obrigada pelo convite. Eu é que agradeço o convite. Muito obrigado. Obrigada.